né? No mercado só permanece o trader que te gera resultados. Para mim, habilidade não se copia, habilidade se desenvolve. Não sei se é claro para você qual é a diferença entre trade e aposta, mas explorar a razão versus a emoção. A primeira dessas lições é que não existe nenhum campeão eterno. E você aprende que dar a volta por cima muitas vezes leva mais tempo do que você gostaria. Fala trader, seja bem-vindo a mais uma conta real, dando continuidade ao nosso papo da semana passada, né? Eu lembro que eu falei quando eu dormi no meio de um trade. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa jornada de transformação. Afinal de contas, para eu me livrar daquele estado de sonolência crônica que eu tinha, eu passei de fato por uma transformação, né? No meio daquilo tudo, eu tive que mudar hábitos da minha vida, hábitos alimentares, eu tive que intensificar a questão da prática esportiva. Não tive, mas eu senti prazer de introduzir isso na minha vida, trazer isso para a minha vida, né? E aí, por falar em esporte, eu sempre faço paralelos entre o trading e o esporte. E por que o trading ele se assemelha tanto assim ao esporte, né? O primeiro ponto é que ambos, principalmente se a gente considerar o esporte não como um entretenimento, um passatempo, mas se a gente considerar o esporte como uma profissão, a gente está falando de uma atividade de performance. Você não vê atleta ruim permanecer muito tempo na ativa, né? Só permanece quem de fato performa, né? Só atleta que ganha medalha, só jogador de futebol que marca gol ou que performa, né? Ele que ele seja um zagueiro, um goleiro, né, que não marca gol, mas ele performa, ele cumpre o seu papel. Ele gera resultados. E isso tem tudo a ver com trading, né? No mercado só permanece o trader que te gera resultados. O cara que empata tá perdendo o tempo dele, né? Porque ele poderia muito bem deixar esse dinheiro na renda fixa, o dinheiro ia estar se valorizando, ainda que pouco, mas estaria se valorizando. Um outro ponto que eu acho legal de traçar entre o trading e o esporte é que o seu desenvolvimento, essa questão de talento, ela é individual. Não é algo que você copia, é algo que você desenvolve. Aliás, esse é o conceito de habilidade para mim. Habilidade não se copia, habilidade se desenvolve, né? Porque se você pudesse copiar, se fosse possível copiar a habilidade simplesmente pela convivência, né, por osmose, os caras que jogam bola com o Messi, com o Neymar, com o Cristiano Ronaldo, estariam todos jogando bola igual, e não é assim que acontece, por mais que esses caras treinem junto, por mais que esses caras convivam. Claro que a convivência ela tem ali o seu ponto de relevância, mas a convivência por si só não faz de você bom naquilo, né? Seja no trading ou seja no esporte. E aí, por falar em esporte, hoje eu estou aqui para falar de um caos que aconteceu ali mais ou menos no ano de 2012, na época eu morava no Rio de Janeiro. Eu não sei se você acompanha a luta, né? Não sei qual a tua idade, mas talvez você tenha ouvido falar do Pride, né? O Pride era um campeonato que juntava lutadores de todos os estilos de luta, de estilos diferentes, né? E confrontava os caras. Não tinha muito divisão de peso leve, peso pena, peso pesado. Enfim, claro que depois isso acabou sendo mais regulado e começou a ter as categorias e não valia determinados tipos de golpe que poderiam ser de fato muito fatais. O negócio começou a ganhar um pouco mais de molde e isso aconteceu dentro do UFC, né? E como eu disse, nessa época que o UFC estava explodindo, assim, estava ficando muito famoso mesmo, eu lembro que começou em 2008 para 2009, 2012 estava fervendo, porque, se eu não me engano, foi um dos primeiros UFCs que aconteceu no Brasil. E se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro ainda por cima, e era onde eu estava morando. Então eu lembro disso, esse papo tá muito quente entre as pessoas com quem eu convivia, né? E nessa mesma época ficou muito famoso o mercado de apostas também, as apostas online. Aqui no Brasil nunca pôde se fazer aposta de forma legal, né? Mas as apostas online, os sites estão hospedados em outros países, não tem um grande problema, né? Você não pode simplesmente abrir uma casa de aposta dentro do Brasil, um cassino, mas online não tem problema, não está em jurisdição de território nacional. No meio disso tudo, imagina, a galera de mercado financeiro gosta de dar pitaco. E eu lembro que, assim,
Muito antes de eu entrar para o mercado financeiro, meu primo que operava no pregão, ele falava que a galera fazia apostas diversas, né, sobre cotações de mercado, fechamento da bolsa no fim do ano, final de novela, até final de novela os caras apostavam. E assim, acho que aqui vale até um adendo. Não sei se é claro para você qual é a diferença entre trade e aposta. Isso é uma coisa muito importante, porque muita gente de fato não vê uma diferença. Os caras acham que a bolsa de valores é um lugar onde se pode apostar de maneira legal, né? Não é bem assim, existe uma diferença enorme entre uma aposta e a bolsa de valores, né? Para começar, um trading, a palavra trade, né, por si só, ele remete à negociação. E você negocia o quê? Mercadorias, você negocia bens, né? Normalmente está inclusive ligado a fatores econômicos. E numa aposta você lida com um acontecimento, um evento, né? A vitória de um time de futebol, a vitória de um lutador, né? O número de gols, é um evento. Você não tem um bem material, você não está adquirindo uma ação de uma empresa, a participação de uma empresa. Uma aposta não te paga dividendos, né? É só um evento. A tua aposta que você adquiriu o direito de ganhar dinheiro se um determinado time ganhar, aquilo não valoriza ou desvaloriza porque a empresa, porque não existe uma empresa, né, produzindo mais riqueza. Então, tem, em primeiro lugar, uma diferença muito grande, né? Em segundo lugar, que a Bolsa de Valores é um hub de negociações, é um lugar onde investidores se encontravam fisicamente para negociar ações de uma empresa. E a Bolsa não tem interesse nenhum em ver uma pessoa ganhando ou outra perdendo dinheiro, nenhum. Ela só está ali para, aqui é o lugar onde as pessoas se reúnem para negociar. Futuramente isso se tornou o ambiente que é hoje um ambiente eletrônico. Já a casa de apostas, muitas vezes, ela é a contraparte do apostador e eles têm cálculos estatísticos que normalmente pendem a favor deles, e é do interesse, sim, da casa de apostas ver o seu cliente perder, porque quando o cliente perde, a casa de apostas ganha, né? Então tem algumas diferenças bem grandes, inclusive isso levanta suspeitas de que a casa de apostas possa manipular a situação em detrimento de uma vantagem própria, uma vantagem pessoal, algo que no ambiente de bolsa de valores, pelo fato das corretoras e os bancos e a própria bolsa de valores serem intermediários de negociação, não existe isso. Não estou querendo dizer que a bolsa de valores não existe a situação de poder ocorrer manipulações. Claro, isso aí eventualmente acontece. Aliás, é um mercado, por conta de lidar com muito dinheiro, é muito mais policiado nesse sentido, né? Mas, assim, existem diferenças estruturais gritantes, tá? Só para deixar claro. Daria para ficar um dia inteiro falando sobre isso, mas acho que esse não é o ponto, senão o nosso papo vai ficar até chato. Voltando à questão da aposta, não sei se você acompanhava o UFC nessa época, teve uma grande luta que os brasileiros acompanhavam, tinha um grande lutador na época, ele não perdia nunca, que era o John Jones, né? Era um lutador magrelão, muito alto, então ele estava numa categoria de peso onde ele tinha uma envergadura maior que a maior parte dos atletas. Eu acho que isso justificava muito das vitórias dele. E tinha um lutador que o brasileiro adorava, que era o Vitor Belfort, e rolou uma luta entre os dois, card principal, muito aguardado, né? E nesse ponto, eu lembro que quem era o favorito? Cara, era o John Jones. O John Jones não perdia nenhuma luta, né? Mas era um brasileiro lutando, era o Vitor Belfort, e estava todo mundo a favor dele, estava todo mundo torcendo pelo Vitor Belfort. E nisso eu lembro que um dos meus colegas lá da corretora, ele falou, vai dar Belfort, o Belfort vai passar o carro no John Jones. E eu falei, eu não acredito nisso, vamos fazer uma aposta? Aí ele falou, vamos fazer uma aposta. Eu vou apostar no Belfort e você aposta no John Jones. E foi isso que a gente fez. Mas só que o que era interessante nisso, né? Eu lembro que fiz uma aposta da seguinte forma, que eu pagava, se o Belfort ganhasse, acho que eu ia perder R$500. E eu acho que isso na aposta com meu amigo. Só que no site de aposta, se eu apostasse a favor do Belfort, eu lembro que eu ganharia, se eu não me engano, R$600. Era uma coisa assim. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma aposta com meu amigo, onde se eu perdesse, eu perderia para ele R$500. Mas, por outro lado, na outra ponta, né,
eu ganharia R$600 porque o Belfort teria ganho a luta, pelo site. Então, pelo site eu ganharia R$600, e naquela aposta fora do site eu perderia 500. Então, eu tinha um ganho de R$100 garantido ali, independentemente da vitória do Belfort, né, ou do Jon Jones. E é isso que a gente chama de arbitragem no mercado. É você pegar dois mercados que se referem ao mesmo produto e que existe uma distorção de preço entre eles e tirar uma vantagem dessa distorção de preços. E é o que eu comentei, inclusive, no vídeo passado, né, de você não viver de mercado, e sim viver o mercado, trazer o mercado para dentro da sua realidade. Bom, para quem acompanha a luta sabe, acabou que o Jon Jones venceu, ele era o favorito, era de fato muito difícil acontecer, apesar no meio da luta quase que o Belfort arrancou o braço do Jon Jones. Foi uma coisa bem interessante. Bom, mas qual que é a lição que eu gosto de tirar disso, né? O fato de que eu tive condições de explorar. É claro que eu queria que o Belfort ganhasse, como brasileiro. Mas explorar a razão versus a emoção, né? A maioria das pessoas estavam pensando com a emoção. E eu, naquele momento, usei a razão para fazer uma aposta mais coerente, né? E, de modo geral, eu gostaria de falar de 3 lições que o UFC, ou o esporte, pode dar pra gente, e que serve para o mercado. A primeira dessas lições é que não existe nenhum campeão eterno, né? Eu lembro que na época tinha, cara, o José Aldo era muito bom, era detentor de cinturão, o Anderson Silva também, e esses caras não permaneceram com o cinturão para sempre, né? Veio uma onda ruim que tirou eles daquela liderança. Então, no mercado isso acontece também. Às vezes você tá na boa, tá acertando tudo, você, cara, tá mandando bem, o mercado muda de comportamento e seus resultados mudam junto. E é preciso saber superar isso. Um outro ponto interessante é que muitas vezes você toma um tombo feio no esporte e no mercado. E nesse caso é preciso saber recomeçar. Às vezes explorar um mercado novo, no caso do trader, né, uma técnica nova, operar em horários diferentes, com tamanhos de mão diferentes. E o terceiro ponto é que você aprende que dar a volta por cima muitas vezes leva mais tempo do que você gostaria. E a gente vê por atletas, né? O Anderson Silva, quando ele quebrou a perna, demorou muito tempo para ele se recuperar. E no mercado a coisa é mais ou menos assim, é demorada, muito mais do que a gente gostaria. A diferença é que assim, quando você causa uma lesão no esporte, a lesão por si só ela demora para se recuperar, uma questão biológica, né? E no mercado a gente, por não sentir dor física nenhuma, a gente tem a impressão que no dia seguinte a gente já está pronto. Mas muitas vezes é isso aqui ó, que não está legal. Então é importante trazer algumas dessas lições. Eu gosto dessa ideia de que nenhum campeão é eterno, que é preciso saber recomeçar, e que dar a volta por cima leva tempo. E você, que outras lições você tiraria do esporte, traria para o mercado? Eu acho que esse assunto ele é tão vasto que vale a gente se estender ele num próximo encontro. Hoje, acho que eu já me excedi, falei demais, então eu te vejo aqui numa próxima Conta Real. Maravilha? Um forte abraço.